Fala galera, hoje é dia de The Walking Dead, volume 4. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Charlie Adlard e Cliff Rathburn no ano de 2005. O quarto arco de The Walking Dead é chamado de Os Mais Íntimos Desejos, porque depois de se estabelecer na prisão, os mortos-vivos deixam de ser a maior ameaça e agora começam os conflitos internos. O volume 4 contém as edições de número 19 até a número 24, e como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores tá aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com uma mulher encapuzada andando por campos cheios de zumbis, levando 2 acorrentados, sem braços e sem mandíbulas. Pela estrada, ela vê Otis numa carroça, levando cavalos e suprimentos, e isso chama sua atenção. Um caminhante se aproxima da mulher e, com uma espada, uma katana, ela corta a cabeça da criatura. E calma, ela continua andando, agora na direção da carroça de Otis. Na prisão, Dexter mantém Rick na mira, mas Patricia tenta pará-lo. Ele prometeu que não iria matar ninguém. Rick quer que Lori leve as crianças para dentro do presídio em segurança, mas Dexter tem todos na sua mira e ninguém vai sair dali. Nesse momento, Axel, um dos detentos, tenta convencer Dexter a parar com isso. Ele diz que os recém-chegados são boas pessoas, e eles tiveram motivos para prender Dexter depois da morte de Rachel e Suzy. Mas, irritado, Dexter diz que se Axel tá do lado do grupo, ele pode ir embora com eles também. Dexter conseguiu aquelas armas no bloco A. O problema é que a porta do bloco A ficou aberta, e com isso um grande grupo de zumbis surge no pátio nesse momento. Tyrese joga uma arma para Rick. E mesmo Dexter não gostando disso, toda ajuda era necessária nesse momento para acabar com as criaturas. Assim, Dexter, Tyrese, Rick, Glenn, Andrea, Herschel, Andrew e Dale começam a atirar. Enquanto do lado de fora, Otis chega bem nesse momento e tenta ajudar, mas antes de conseguir entrar, ele é cercado. Otis estava sendo superado pelos mortos-vivos, mas nesse momento surge aquela mulher com a espada e o salva, matando várias criaturas, enquanto Otis corre para se esconder. Do lado de dentro, o grupo estava controlando a situação com as armas, mas sem perceber, um caminhante quase alcança Dexter e Rick atira nele. Dexter então comenta que isso não muda nada, e se Rick fosse inteligente, o teria deixado ser devorado. Então Rick fica pensativo. E enquanto o tiroteio contra os zumbis continua, acabando com o último deles, um tiro atravessa a cabeça de Dexter nesse momento, o matando imediatamente. Patricia e Andrew choram pela morte dele, mas Rick diz que ele deve ter sido pego sem querer no meio do tiroteio. Mas foi Rick quem o matou. Assim, sem outra opção, Andrew entrega suas armas e se rende. Otis, escondido atrás da sua carroça, é abordado pela mulher encapuzada. O nome dela é Michonne. E como agradecimento por ela ter salvo a sua vida, Otis a convida para dentro da prisão. Assim, eles se aproximam e Rick abre o portão. Então Otis explica a situação do que acabou de acontecer. A mulher então é bem-vinda, mas não com aqueles 2 zumbis que ela leva acorrentados. Ela diz que aqueles são seu namorado e o melhor amigo dele. Andar com eles ajuda a se proteger dos outros zumbis, mas ela não vai precisar da proteção deles ali dentro. Então Michonne corta suas cabeças. Como segurança, ela deve entregar sua espada e dormir trancada numa cela por enquanto, pelo menos durante a noite. E enquanto Michonne e Otis entram na prisão, Andrew sai correndo de lá. Naquela noite, Tyrese tranca Michonne numa cela e vai conversar com Rick depois. Ele sabe que foi Rick quem atirou e matou Dexter. E isso contradiz a sua regra de se você mata, você morre. Mas Dexter mereceu aquilo. Então Tyrese acha que eles têm que repensar esse conceito.
e Rick concorda. No outro dia, vários mortos-vivos se acumulam nas cercas da prisão. Um deles passa pelo cadáver de Thomas, inclusive. Mas quando se aproximam da cerca, eles são esfaqueados na cabeça por uma lâmina presa num limitador de madeira ao redor do cabo. Aquela era uma estratégia de Glenn e de Meg para acabar com as criaturas de dentro das cercas em segurança. Nesse momento, Andrea convoca uma reunião com todos no refeitório. Ela encontrou vários uniformes de detentos para eles usarem. Algo que pode ser sempre lavado e trocado, e as pessoas não precisam ficar com as mesmas roupas velhas e fedorentas o tempo todo. E ela gosta de costurar, então pode adaptar para o tamanho e estilo de todos eles. A única que não estava na reunião era Lori, porque estava se sentindo mal com a gravidez. Mas tinha algo a mais. Lori não consegue tirar da cabeça o fato de que eles estão presos ali dentro, enquanto os zumbis são os que agora estão livres lá fora. Depois da reunião, todos se dispersam e Otis encontra Patrícia sozinha no pátio. Ninguém mais confia nela depois do que ela fez, e Otis diz que Patrícia está morta para ele. Glenn e Meg conversam na sua cela sobre as roupas, e Meg diz que tudo nesse momento é tão incerto, mas a única coisa que ela tem certeza é que ela gosta muito de Glenn. Andrea e Dale estão na sua cela, e ela diz que gostou daquela roupa em Dale, só falta ele jogar fora aquele seu chapéu velho. Mas Dale não vai fazer isso. Enquanto isso, no ginásio, Tyrese e Carol estavam sozinhos, aproveitando o momento, quando Michonne surge de repente, deixando o casal envergonhado. E ela pergunta se tem algum tipo de academia por ali, porque ela gostaria de fazer alguns exercícios. Então Tyrese indica o lugar, e ele e Carol acompanham Michonne. Na academia, Tyrese tenta puxar assunto com ela, perguntando se ela tá gostando de viver ali na prisão. E Michonne responde que sim, porque tem abrigo da chuva, pessoas para conversar, e não precisa lutar contra zumbis. Mas no meio da conversa, Michonne diz que reconhece Tyrese. Ela lembra dele como jogador dos Falcons, um time de futebol americano. E assim eles começam a falar sobre esse assunto. Tyrese estava empolgado por falar com alguém sobre futebol, mas Carol diz que é melhor deixar Michonne fazer os seus exercícios sozinha. Só que Tyrese quer continuar conversando com ela, e Carol fica visivelmente enciumada com isso. Do lado de fora, Herschel está arando o solo, enquanto Allen está cuidando das crianças ali perto. Nesse momento, Axel se aproxima de Herschel para falar sobre a plantação, mas Herschel olha para Axel furioso. Axel diz para Herschel ter calma, ele não conhecia Thomas e não gostava dele também. Axel era um dos prisioneiros, o único que sobrou, e sabe que é um intruso no grupo de Herschel e de Rick, mas ele não é um monstro como os outros. Nesse momento, Rick, Dale e Tyrese se aproximam, chamando Axel para acompanhá-los a checar o bloco A. E Allen diz que vai deixar as crianças com Carol e Andrea porque ele quer acompanhá-los também. Assim, os 5 entram no bloco A e não encontram muitas criaturas, só um morto-vivo destruído. E a ideia é acabar com eles sem disparos para não atrair nenhum outro que tenha sobrado. Avançando então mais um pouco, eles encontram uma biblioteca, algo que Lori e Carol vão gostar com certeza. O problema é que Allen é surpreendido por um zumbi, e no desespero, ele dispara. O grupo sai da biblioteca e Rick diz que não está ouvindo nenhum outro se aproximando, o que era uma boa notícia. Então eles podem se separar. Rick, Axel e Allen vão continuar por ali, enquanto Tyrese e Dale vão pelo outro corredor. O problema é que eles não percebem que tinha mais um zumbi dentro da biblioteca que escutou o tiro e saiu rastejando. E ele alcança Allen e morde a sua perna. Enquanto isso acontecia, no outro corredor, Tyrese e Dale encontram uma porta com a escrita alta voltagem. E ao entrar, eles encontram um enorme gerador, capaz de energizar toda a prisão. Era o dia de sorte deles. Mas nesse momento, eles escutam os gritos de Allen e correm para lá. No outro corredor, Allen se debate, dizendo que tá morto. Mas Rick diz que vão pensar em alguma solução. Então Rick e Axel carregam Allen para fora dali.
Tyrese e Dale alcançam os três e ajudam a tirar Allen, que grita dizendo que é um homem morto, mas ele não quer morrer. Assim, no pátio, eles olham a perna de Allen e Rick diz que vai tomar uma medida drástica que talvez possa salvá-lo. Uma mordida de um zumbi era uma sentença de morte, mas ele queria fazer esse teste. Assim, com seu machado, Rick corta a perna de Allen. Herschel chega nesse momento e diz que Rick fez tudo errado. Então ele começa a cuidar da perna de Allen, inclusive usando umas mechas do cabelo de Axel para estancar o sangramento. Eles levam Allen para dentro das celas e o deixam aos cuidados de Herschel. Esperando a sua recuperação, Andrea conforta Allen e diz que ele vai superar isso. Então Allen pede para Andrea e Dale cuidarem dos seus filhos gêmeos, como se fossem deles. Carol chega para ver Allen também, mas ele vai e vem. Ele perdeu muito sangue com o corte. E Carol fica meio perturbada ao saber que Rick cortou a perna dele. Então ela vai atrás de Tyrese para se confortar. Só que nesse momento, Tyrese estava na academia jogando basquete sozinho. E Michonne surge puxando assunto com ele sobre esportes. Então ela diz que Tyrese deve ser bom em várias outras coisas. E para aliviar sua tensão de tudo que aconteceu naquela tarde, ela sabe do que ele precisa. Assim, Michonne toca nele e se abaixa. Mas do lado de fora, Carol vê essa cena com lágrimas nos olhos. Depois disso, naquela noite, na sua cela, Michonne parecia conversar com alguém. Ela dizia que aquelas pessoas eram legais e estava tudo bem ela dormir trancada na cela até confiarem nela. Ela consegue sobreviver bem ali de qualquer forma. Mas nesse momento a conversa é interrompida por Andrea e Michonne pergunta o que ela quer. Então Andrea questiona com quem Michonne está falando, porque não tinha mais ninguém ali dentro. Michonne se faz de desentendida e diz a Andrea que não sabe do que ela está falando. Ela não está conversando com ninguém. Naquela noite, enquanto Tyrese dorme, Carol está acordada, pensativa com tudo que viu. E tenta fazer o mesmo, mas Carol não gostava disso e começa a chorar. Então ela abraça Tyrese e diz para que no dia seguinte ele faça suas malas e se mude para outra cela. Meg e Glenn voltam para o bloco C depois de passar o dia juntos numa das salas de monitoramento desativadas. E eles encontram Herschel acordado na sua cela ainda. Então ele conta que Allen foi mordido. Quando fica sozinho com a sua filha, Herschel, que é um homem religioso, diz que o que Meg está fazendo com Glenn é pecado, mas ele consente que os dois permaneçam juntos, já que isso faz a sua filha muito feliz. Então ela agradece o pai e lhe dá um beijo de boa noite. Na manhã seguinte, Andrea acorda com Rick na sua cela recebendo os cuidados de Dale. A sua mão está bem mais recuperada agora. Ele ainda tem dificuldades para fechar o punho, mas logo a sua mão direita vai voltar ao normal. Ao sair da cela, Rick encontra Tyrese carregando as suas coisas, deixando Carol. E quando Rick se aproxima dela, ele pergunta se ela está bem. E chorando, Carol o abraça, dizendo que não. No pátio externo, Herschel agora aceita a ajuda de Axel, que está realmente se esforçando, arando os campos ao lado dele e de Billy, o filho de Herschel. Enquanto fazem isso, Axel comenta que sempre pensa o que os zumbis eram antes de se transformarem. Se eles tinham empregos, famílias. Eles tinham vida antes desse apocalipse. E questiona se deve ser dolorido o processo de se transformar. Talvez por isso eles gemem tanto. Dentro da prisão, numa outra cela, Allen está desacordado, enquanto Ben e Billy jogam cartas como se nada tivesse acontecido com o pai. Otis estava tomando conta deles e foi ao banheiro quando Andrea e Dale surgem para ver se estava tudo bem. Então Ben diz que sim, Allen logo vai ficar com a sua mãe, com Donna. Naquela manhã, no refeitório, Lori e Carl estão tomando café da manhã, quando Michonne surge. E Lori a convida para se juntar a eles. Elas não tiveram tempo de conversar ainda e começam a se conhecer melhor. E Lori pergunta se ela tinha filhos antes disso, mas logo ela pede desculpas por tocar num assunto tão delicado. Só que Michonne diz que tá tudo bem
E sim, ela tinha 2 garotas, além de um namorado, um pai, uma mãe, um irmão, 2 irmãs, um ex-marido, um emprego, uma hipoteca e várias outras coisas. E agora, ela não tem mais nada. Rick chega nesse momento e pede um favor para Lori. Carol e Tyrese terminaram e talvez elas possam conversar, já que se tornaram boas amigas. Então eles deixam Carl aos cuidados de Maggie e de Glenn, que acabaram de chegar para o café da manhã. No caminho para lá, Rick diz que Carol estava bastante abalada. O que eles não esperavam era chegar na cela dela e encontrar Sofia encolhida num canto, enquanto Carol estava desmaiada, com os pulsos cortados. Enquanto isso, Tyrese se acomoda na sua nova cela, e Michonne vai até ele e pergunta se ele vai ficar por ali. E Tyrese confirma que sim, mas sozinho. Nesse momento, Michonne se aproxima dele e diz que ele não está fazendo nada para afastá-la. Então ela o beija. E nesse momento, Rick aparece para contar o que aconteceu com Carol e entende o que fez a mulher cortar os seus pulsos. Michonne corre para ver Carol. Então Rick diz que quando soube do término de relacionamento, ele não imaginava que Michonne tivesse no meio disso. E ele o repreende. Então Tyrese diz para ele parar de falar. E Rick começa a gritar que Carol tá morrendo por culpa dele. Com isso, Tyrese agarra Rick e o joga contra a parede, o mandando calar a boca. Ele não fez nada de propósito. Rick tá tentando manter o grupo unido e Tyrese tá destruindo tudo. Todos estão no limite. Tudo que as pessoas precisam é uma desculpa para desistir. Então Rick pergunta se perder Julie não foi o bastante para Tyrese perceber isso. E repete que se Carol morrer, a culpa será dele. Então Tyrese responde, dando um soco no rosto de Rick. Isso gera um grande confronto entre os dois. Tyrese era praticamente o braço direito de Rick, mas os dois estavam nos seus limites, e agora esse limite extrapolou. Ao invés de recuar, Rick continua acusando Tyrese, dizendo que ele praticamente cortou os pulsos de Carol. Tyrese acerta vários socos em Rick e diz que ele ficou louco e perdeu a cabeça. Mas Rick diz que não, e que lembra exatamente como Tyrese matou Chris a sangue frio. Mas Tyrese não se envergonha de ter matado Chris, ele teve motivos para fazer o que fez. Glenn e Maggie escutam a gritaria e vão tentar acalmar as coisas, dizendo que os dois são amigos e vão acabar se machucando de verdade. Mas eles continuam, e agora é Tyrese quem acusa Rick de assassinato, o lembrando de como ele matou Dexter, quebrando a sua própria regra de quem mata morre. Rick diz que fez o que era necessário pro bem de todos, mas Tyrese acha que Rick na verdade tá gostando daquela barbárie. E pergunta se ele gostou de mutilar Allen também. Isso faz os dois voltarem aos socos, o que acaba derrubando Rick pro andar de baixo. Tyrese tenta segurá-lo, mas não consegue e Rick cai lá de cima numa forte pancada. E quando Tyrese se aproxima, preocupado para ajudá-lo, Rick lhe dá um chute na cara. Os dois estavam totalmente cansados e bastante machucados, e ficam estirados no chão. Nesse momento, Lori surge correndo e tenta levar Rick dali. Mas antes, ele grita para Tyrese que tudo que fez foi pelo bem do grupo. Ninguém pode dizer o contrário. Mas Tyrese não se importa mais. Nesse momento, a discussão é interrompida quando Andrea desce as escadas chorando, dizendo que Allen tá morto. Rick vai até lá e dá um tiro na cabeça de Allen para evitar que ele se transforme. Nesse momento, Herschel vai falar com Rick e diz que Carol vai ficar bem. O corte não era tão profundo. E Herschel aproveita para dizer que não teria conseguido sem Michonne, porque ela ajudou a estancar o sangramento. Michonne estava com peso na consciência pelo que aconteceu. Herschel diz que Rick não precisava ter atirado em Allen, que outra pessoa poderia ter feito aquilo. Rick não precisa segurar todo o peso do grupo nas costas sozinho. Mas Rick não responde nada dessa conversa, e quando Herschel tenta chamar sua atenção, Rick desmaia. Rick acorda com Carol do seu lado cuidando dele, e ele pergunta se ela tá bem depois de tudo que passou. Ela estava abalada ainda, mas bem aparentemente.
Rick apagou por 26 horas e brinca perguntando se tem zumbis lá fora ainda, já que da última vez que ele apagou, ele acordou no meio do apocalipse. Nesse momento, Carol beija Rick do nada e ele a afasta. Então Carol diz que Rick a defendeu do que Tyrese fez e isso lhe deu motivos para seguir em frente. Rick entende que Carol tá abalada com tudo que aconteceu, mas não dá para ter uma reação como essa. De qualquer forma, Carol não parece se arrepender e sai da cela. Então Rick se levanta e encontra Dale do lado de fora. Assim, ele aproveita para conversar com Rick. Acontece que foi decidido que Rick não é mais o líder do grupo. Mas para ele não tem problema, ele nunca desejou isso. Foi algo que aconteceu. A ideia agora é que eles resolveram criar um comitê e que ao invés de uma pessoa tomar as decisões pelo grupo, 4 pessoas vão fazer isso. Seriam Dale, Herschel, Tyrese e Rick. Eles foram escolhidos por todo o grupo. Depois do que aconteceu com Thomas, do assassinato de Dexter e da mutilação de Allen, o grupo estava assustado. Um confronto entre Rick e Tyrese só complicou ainda mais as coisas. Então, mesmo não sendo mais amigos como antes, eles precisam aprender a conviver em harmonia, pelo bem de todos. Enquanto isso, do lado de fora, os outros estão semeando o campo. Nesse momento, Tyrese diz para Lori que sente muito pelo que aconteceu e que vai dizer o mesmo para Rick quando ele acordar, contanto que ele diga primeiro. Nesse momento, o próprio Rick surge com Dale e pergunta se sentiram saudades dele. Rick já sabe das mudanças na liderança e admite que não é mais apto para tomar as decisões do grupo sozinho, e por isso a ideia de um comitê faz sentido. Tyrese diz que todos do grupo agradecem o que Rick fez até agora e o respeitam, mas ele foi longe demais depois de matar Dexter. Isso deixa Rick furioso mais uma vez, e agora ele vai falar e todos vão ouvir. Rick era um policial e sabe que o que ele fez tecnicamente foi errado, mas as coisas mudaram. Tyrese entende isso, mas diz que eles não podem ignorar as regras e têm que manter a humanidade. Mas Rick grita que é exatamente isso que ele está dizendo. Ele matou Dexter porque ele queria expulsá-los. O quão humanos eles seriam se ainda estivessem na estrada, fora dali? E quantas pessoas mais eles teriam perdido? Viver com aquelas criaturas não é humanidade. O mundo mudou drasticamente. Não tem salvador, não tem resgate, não tem final feliz. Já faz quase 1 ano que tudo isso começou. As coisas nunca mais serão do jeito que eram. Não dá para manter as leis ou regras do mundo anterior. Eles têm que fazer as adaptações necessárias. Eles têm que fazer o que for preciso para se manterem a salvo. A regra, se você mata, você morre, foi uma regra ingênua. Porque nas atuais circunstâncias, o certo é, se você mata, você vive. Esse apocalipse aconteceu e ninguém sabe o motivo, mas todos estão infectados de alguma forma. Qualquer um que morrer vai se transformar naquelas criaturas. Ou seja, eles estão vivos num mundo onde não deveriam estar. Ou seja, estar vivo é fazer parte de uma resistência. O mundo é das criaturas agora. Por isso eles estão lá fora e os sobreviventes estão ali dentro daquela prisão. Os monstros são o novo estado natural do mundo. Os sobreviventes são as aberrações. Eles são os mortos-vivos. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O 4º volume de The Walking Dead é muito bom, mas até agora dos 4 é o mais fraco na minha opinião. Ele serve como construção do psicológico dos personagens, em como as coisas estão à flor da pele e como as coisas vão escalonar daqui pra frente. Mas serve até como respiro, já que vem coisas pesadas daqui pra frente. Roteiro e narrativa são ótimos como sempre, e a arte continua no mesmo padrão.
De qualquer forma, esse é só o quarto volume de pelo menos 32. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as continuações, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.